Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes. Tem muita importância o trabalho na equipe e aquele que trabalha tem que ter sempre aquela condição de ter interesse. À medida em que ele vai tendo interesse, ele também vai graduando entre os colegas. Ele vai tendo uma consideração da medida em que ele vai dedicando o tempo dele para o seu aprimoramento. O aprimoramento quem tem que fazer é a própria pessoa. A própria pessoa é que vai fazendo o esforço em ter a consideração das outras pessoas. Mas para isso, a própria pessoa precisa de ter o esforço em conhecer o seu corpo, ter costume bom, porque uma consideração é uma coisa verdadeira. Só tem possibilidade da pessoa ser considerada se ela mesma faz o trabalho em considerá-la, em observar-se, em perceber do que o seu corpo está necessitando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus. A Imaculada Concepção é no sentido espiritual. Cada um que estuda a Bíblia tem que observar que a Bíblia é um livro espiritual e cada pessoa tem que fazer muito esforço em desvendar os ensinos que apresentam na Bíblia. Quando fala-se que o Messias viria e viria através de um corpo virgem, fala-se que o corpo virgem é de uma mulher que ainda não foi usado, que aquele corpo encontra-se com todas as partes sem ter tido o uso. A Imaculada Concepção é no sentido espiritual. Quando Maria soube da Anunciação, os seus olhos espirituais foram abertos e ela caminhou para a responsabilidade que ela veio com esta finalidade e procurou cumprir. O entendimento que ela teve da sua missão fez com que ela ficasse imaculada espiritualmente. Quando uma mulher se encontra na condição de trazer um filho para a terra, é diferente o sistema utilizado com Maria. Houve uma ligação com o espiritual. Maria ficou ligada com os planos superiores e ela pôde ficar com esta pureza, onde possibilitou que não recebesse influências. A mácula é um véu. Maria ficou pura e houve esta condição de ficar imaculada. A Imaculada Concepção e o nascimento do Filho de Deus. Cada ato para uma fecundação, para trazer um espírito para a terra, para ele tornar-se um ato sem mácula, tem que ter os olhos voltados para o Criador, sabendo assim que na vida terrena de todas as pessoas tem esta condição de ter atos sem máculas. Cada nascimento é uma nova oportunidade. O nascimento do Filho de Deus foi um ato que os profetas já haviam anunciado e os que conheciam a Bíblia no sentido espiritual estavam cientes das proximidades da vinda do Messias. Na época, os olhos espirituais destes que tinham o conhecimento foram afrouxados. Os olhos espirituais de Maria também foram afrouxados e ela pôde ver o seu destino. Com a confiança de ver o seu destino, ela caminhou segura para esta realização. No meio da gestação, o Espírito de Jesus encarnou-se. Para ter esta realização, toda a parte dos planos superiores tiveram um resguardo para que não tivesse uma mácula. Maria ficou segura desta realização e esta condição de imaculada pôde acontecer. Ela tornou-se pura com esta condição.
Imaculada Concepção e o nascimento do Filho de Deus. Cada espírito humano tem que fazer muito esforço de tirar os conceitos que cada um recebe e recebeu. Tem que observar que quando vem nas profecias que o Filho de Deus nasceria no corpo de uma virgem, isso quer dizer que aquele corpo, a parte que vai trabalhar no período de gestação, ainda não entrou em funcionamento. Uma concepção tem que ter todo um complemento, uma gestação e um parto. Tem que ter todo um processo natural. O Filho de Deus teve que passar por todos os processos. Um esforço que cada um precisa de ter para compreender que as leis da criação, elas são e não tem uma maneira delas serem quebradas. A Imaculada Concepção é uma concepção no mais puro amor, em uma condição que cada espírito humano tem esta possibilidade de ter uma gestação, de ter uma geração no mais puro amor. Quando um casal volta o olhar para o Criador, esse processo possibilita ter uma concepção sem mácula, numa pureza. Se toda concepção fosse trabalhada somente no sistema da parte física, da parte sexual, assim tornaria uma concepção que seria uma mácula. Mas quando tem esta possibilidade de voltar o olhar para o Criador, existe uma ligação. Foi o que aconteceu com Maria. Ela, ciente da sua responsabilidade, tornando-se clareaudiente, clarividente, pôde ver os planos superiores e ficou segura da sua missão. Esse procedimento deu a ela esta condição do Filho de Deus ter vindo num corpo virgem sem ter a mácula. Com a clareza que Maria teve da responsabilidade dela, ela pôde fazer a ligação com os planos espirituais. Com a convicção dela, ela pôde tornar-se imaculada. O ato da procriação na matéria grosseira é um ato que tem que existir. O nascimento da vinda do Filho de Deus foi em benefício dos seres humanos. As profecias anunciaram e houve a realização. O trabalho que Maria teve foi manter-se na pura convicção dela da sua responsabilidade. Os auxílios que ela recebeu durante esse período, ela possibilitou esta condição. Cada espírito humano tem que observar que as leis da criação são firmes e definidas. Jesus teve que passar por todo um processo do período de gestação, período do parto, a sua formação. É uma condição natural que todo enviado da luz tem que caminhar de acordo com as leis de Deus. Esta é uma afirmativa. Quando fala-se que Jesus viria em um corpo virgem, está sendo dito que aquele corpo ainda não foi utilizado. Seria o primeiro filho de uma virgem. É um processo que existe. Quando um corpo não é utilizado, cada um tem que ter uma abrangência, sair dos conceitos sociais que apresentam na formação da pessoa, dos conceitos que existem no estado, do jeito que a pessoa é orientada. Quando a pureza atua também com uma condição de deixar aquela pessoa sem mácula. Fica um processo superior. A mácula é quando a pessoa não atua na condição dos planos seguintes. Ela fica somente com aquela vontade imediata. O ato que ela realiza fica agregado à matéria grosseira. Numa condição superior, esse ato expande e a condição física diminui.
a Imaculada Concepção e o nascimento do Filho de Deus. Todas as coisas na criação sempre vêm acompanhadas de uma outra. Não tem uma maneira de um ato ter sido somente com uma pessoa, somente ser realizado de uma determinada maneira. Todos os atos que uma pessoa vai tendo durante a sua vida, aquele ato é testemunhado por ela mesma e muitas vezes ela recebe auxílios para realizar aquele ato. O nascimento do Filho de Deus é a mesma maneira. É um processo normal que existiu entre um homem e uma mulher. A pureza de Maria é que possibilitou que este ato ficasse imaculado, ficasse um ato com pureza, pela clareza e pela lucidez que ela teve de sua missão. Imaculada Concepção e o nascimento do Filho de Deus. Cada um tem que observar que a mácula é um processo que existe em todos os atos que a pessoa faz. Quando ela entra no conhecimento dos ensinos, procurando desvendar os ensinos de uma maneira, elevando-se, não é trazendo os ensinos para o seu entendimento, mas procurando elevar-se para entrar na frequência dos ensinos, a pessoa vai tornando-se com uma condição superior, com os seus pensamentos, com a sua maneira de ser. Maria tornou-se imaculada pela compreensão que ela teve da possibilidade em ver a missão que ela teria que cumprir. Com isso, a pureza dentro dela possibilitou a ligação com o espiritual. Jesus veio nesta condição, que é muito diferente de um nascimento de um espírito humano, de um espírito que se encontra na matéria fina ou de uma centelha espiritual que se encontra preparada para uma encarnação, para ter o desenvolvimento. A ligação de Maria com o espiritual possibilitou esta condição de ficar imaculada e pôde assim realizar o que precisava de realizar, a vinda do Filho de Deus atuando e trazendo a pureza. Com esta condição, todos os ensinos que Jesus trouxe ficou com a pureza. A pureza está junto com o amor. O mais puro amor possibilitou o espírito humano de Maria trabalhar no período em que se encontrava gestando, ter esta ligação com o espiritual. Possibilitou que todas as coisas realizassem no mais puro amor, com a maior naturalidade. Se cada um observa o sistema que existe no desenvolvimento em uma pequena escala, quando a pessoa se encontra num processo natural, é bem simples de observar que o processo natural é aquela condição da presteza, da bondade, da pessoa ter sempre a disposição. Quando acontece com uma pessoa apresentar-se assim na empresa em que ele trabalha, ele vai galgando os caminhos dentro daquela empresa. Fica fácil de observar e muitas vezes a pessoa tem boa vontade e o conhecimento ela vai desenvolvendo à medida em que vai surgindo as oportunidades. Com a boa vontade entra também aquela condição da pureza. É um processo natural, cada pessoa tem esta condição dentro dela, em atuar no seu dia a dia com esta leveza. Com isso, a vida da pessoa fica melhor. Maria atuou desta maneira e ela teve a colaboração dos que se encontravam com o conhecimento das profecias, que a vinda do Messias encontrava-se nas proximidades. Esses auxílios facilitou que ela caminhasse segura e definida para esta realização.
Imaculada Concepção é uma condição superior, que não deve ser tomada somente num sistema restrito que uma pessoa tenha ouvido ou que tenha desenvolvido um conceito desta palavra. Cada um tem que observar que a vida de uma pessoa interna, ela é muito mais ampla e muito mais grandiosa do que a vida exterior. Tem muita importância de como a pessoa faz com os conceitos. Imaculada Concepção é uma concepção no mais puro amor. A virgindade é que aquele corpo físico ainda não tinha sido utilizado. Cada espírito humano tem que fazer muito esforço que para ter uma geração em matéria grosseira tem que ter toda uma harmonia, tem que ter todo um complemento. Não existe geração de uma maneira somente com o corpo da mãe. Tem que ter o complemento. Imaculada Concepção e o nascimento do Filho de Deus, cada espírito humano tem que fazer muito esforço de tirar os conceitos recebidos e observando que as leis da criação têm uma abrangência e que ele precisa de esforçar-se em trazer os ensinos de cima para baixo. Quando uma pessoa procura entender os ensinos com os seus conceitos e ir caminhando de baixo para cima, ele não chega aonde ele precisa de ter a clareza, de ter a convicção. Tem que desenvolver uma maneira diferente, trazendo os ensinos de uma forma que os ensinos desçam até ele. E esses auxílios existem, porque quando a pessoa precisa de uma orientação, de uma informação, de ter uma mudança de trabalho, aquela pessoa busca os auxílios de uma forma de cima para baixo. O Filho de Deus nasceu de uma virgem que foi o primeiro filho e para ser virgem, aqueles órgãos não tinham sido usados. Cada pessoa tem que observar que as leis da criação não podem ser alteradas. Quando a pessoa compreende que ela terá que fazer o esforço em trazer os ensinos de cima para baixo, ela vai compreendendo que a perfeição do Criador não tem como um espírito humano compreender. A pureza em que Maria caminhou para a missão que a ela estava destinada fez com que todo o período de gestação tornasse imaculado. E ela continuou com esta condição de tornar-se imaculada pela pureza de dentro dela, e com esta condição os auxílios vindo de cima realizou o ato do Filho de Deus ter sido gerado num corpo ainda virgem. A pureza, ela tem que existir para todas as pessoas, sendo ou não sendo agraciada. Tem esta condição muito importante, porque conhecendo um pai, uma mãe, outra mãe, que sempre manteve uma condição de distanciamento dos filhos, colocando-se naquela condição de respeitá-los, porque muitas vezes os pais anteriormente tinham este costume de respeitar os filhos com os atos. Possibilitava assim que houvesse uma mudança de frequência. Com esta condição passa a ter a consideração dos filhos, e a vida de uma pessoa que tem um procedimento de pureza interior é para ela mesma o benefício. Toda época esta pessoa é lembrada de uma maneira boa, e quando faz-se uma referência sobre uma pessoa que teve um comportamento bom, aquela referência em outros planos continua auxiliando. Fica fácil de observar assim, quando a pessoa não transgride o 8º mandamento, que é cuidar das coisas da outra pessoa e fazer um julgamento
sobre o que ela acha da outra pessoa ou das outras pessoas. A vida de uma pessoa que procura respeitar o 8º mandamento é melhor para ela mesma. Ela não recebe influência por não ter transgredido o 8º mandamento. Nas leis da criação, a gente sabe assim que aquilo que plantas hás de colher. Todas as vezes que a pessoa consegue manter-se cuidando da sua vida, ela também mantém-se pura, ela mantém-se naquela condição de continuar com a pureza, facilita a vida da pessoa. Num comportamento inadequado, esse procedimento ela recebe de volta aquele comportamento que ela fez. Com um comportamento que possibilita a pureza, ela também recebe este comportamento bom, facilitando assim a maneira dos seus pensamentos. E os pensamentos têm uma força, porque independente da pessoa, quando ela percebe, ela já se encontra com aqueles quadros daquele pensamento. Sendo pensamentos bons, vai trazendo soluções para aquilo que ela precisa, para o entendimento dos ensinos, possibilitando assim que ela faça uma ligação com os outros planos, recebendo as orientações e as informações que darão a ela uma sustentação. Quando conhece uma pessoa que tem sempre a pureza nos seus pensamentos, a vida daquela pessoa está sempre naquela condição de querer ter o conhecimento e de querer resolver algumas dúvidas sobre os ensinos que ela vem estudando e não vem tendo o conhecimento e não vem tendo a clareza. A pureza possibilita esta condição, facilita para a pessoa continuar com o processo interno de saber que, com uma convicção, que o corpo físico de uma mãe só é puro na primeira gestação, mas aquele corpo tem que ter todo um processo de ter tido a possibilidade para ter a gestação. Imaculada Concepção é uma condição de um ato realizado no mais puro amor. E esse puro amor, a pessoa tem que continuar com o processo dentro dela em ter a clareza da responsabilidade que ela tem. Quando uma pessoa vem para a Terra, ela sempre vem com uma responsabilidade. Os olhos espirituais da pessoa são afrouxados, a sua visão, a sua audição facilita a pessoa ter a confiança de caminhar mais firmemente para esse propósito. A Imaculada Concepção e o nascimento do Filho de Deus é uma coisa bem importante assim para os espíritos humanos. Cada espírito humano tem que observar que as leis da criação surgiram antes da criação. Todos os fios do destino são entrelaçados. Se a pessoa não fizer um esforço em compreender direito as leis, é a própria pessoa que torna-se culpada. Uma concepção no mais puro amor torna-se uma concepção sem mácula. Para ter uma concepção com mácula, tem que estar presa somente às coisas materiais, às coisas do corpo físico. E cada um sabe assim que a vida interior de cada pessoa e a vida espiritual, que tem uma abrangência maior, não está relacionado aos conceitos que a pessoa criou, aos conceitos que ela recebeu. Porque um conceito fica fácil assim de observar que às vezes a pessoa fala 2 ou 3 palavras e outra pessoa entende como se aquela fala tivesse sido já um discurso, como tivesse sido um relato, uma vivência que a própria pessoa acabou de ouvir 2 ou 3 palavras e ela cria os quadros conforme ela acha que aquele quadro vai estar de acordo. Uma concepção
tem que ser na condição física e tem que ser com aquela condição espiritual para ter esta pureza. Com a pureza pôde vir da luz o nascimento do Filho de Deus. Na vida física de uma pessoa existe a pureza. Se ela esforça-se em manter os seus pensamentos ligados na luz, ela vai observando que todos os dias ficam melhores. O jeito que ela faz, o cuidado que ela tem que ter com ela mesma, fazendo o esforço de observar que a pureza existe nas leis da criação e ela é que tem que tornar-se pura. Independente de qualquer coisa, se ela descuida, ela é colocada para trás. Fica fácil de observar um comportamento numa empresa que a pessoa trabalha. Se ela tem facilidade em comunicar com as outras pessoas, quando tem um assunto que apresenta uma seriedade, essa pessoa fica por fora das informações, porque a facilidade que ela tem em trazer as informações para as outras pessoas, e quando uma informação é verbalizada de maneira inadequada, ela é modificada e ela tende a degradar. É comum nas empresas, quando precisa de passar um memorando, escreve-se o memorando, dá para a pessoa ler e a pessoa que leu, ela tem que passar uma assinatura confirmando que ela leu, porque se é uma transmissão oral, tende a mudar. Com a Imaculada Concepção e o nascimento do Filho de Deus, cada espírito humano tem que observar que as leis da criação são firmes e definidas. Uma mácula tem possibilidade de ter se a pessoa descuida com a sua vida espiritual. Maria, com a clareza que ela teve, da missão que ela teve, ela não descuidou dos seus pensamentos e procurou ficar ligada com os ensinos. Com isso, pôde acontecer do Filho de Deus ter vindo para a Terra numa condição sem mácula. Ela conseguiu fazer a ligação com os planos superiores e manteve a pureza. E Jesus veio com esta pureza, trazendo a verdade, trazendo os auxílios. A necessidade da vinda de Jesus foi o distanciamento dos espíritos humanos. E com isso, Maria teve a condição de receber os auxílios para realizar a sua missão. As pessoas que se encontravam nas suas proximidades tiveram os seus olhos espirituais abertos e puderam colaborar com Maria para ela caminhar na sua missão com clareza e convicção interna. Para ter esta compreensão, cada espírito humano tem que procurar entender os ensinos e fazendo um esforço que os ensinos se encontram num grau acima ao nível dele. Para ele entender, ele terá que elevar-se internamente para ter a clareza dentro dele. Imaculada Concepção é uma concepção no mais puro amor, recebendo auxílio da parte espiritual.